João capítulo 12, versículo 24. Vamos todos encontrar essa palavra que Deus colocou no coração dessa igreja nesse dia maravilhoso, amém? João capítulo 12, versículo 24. É só um versículo, vamos todos ler juntos? Amém. Todos ler juntos? Todos lermos juntos, amém? Vamos esperar os todos encontrarem. João capítulo 12, 24. Vamos ler? Amém. Vamos lá então. Na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Amém? Glória a Deus. Valeu para ensaiar, né, irmão? Agora vamos mais uma vez, bem firme, amém? Para abalar as estruturas, vamos lá? Na verdade vos digo, que se o grão na terra não morrer, fica ele só, mas se ele morrer, dá muito fruto. Amém? Glória a Deus. Irmão, uma leitura, nós temos que respeitar as vírgulas, amém? Glória a Deus, a vírgula é uma pausa. Vamos lá ler de novo, respeitando a vírgula? Assim todos nós vamos ler junto, amém? Olha só, tem uma vírgula no meio, amém? Para nós podermos melhor entender o que Deus está nos querendo dizer. Vamos lá? Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Viu como que muda? Dá para entender melhor, vocês viram? Glória a Deus, aquelas palmas para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Que bênção, né? A palavra de Deus diz: examinar as escrituras, porque nela julgais ter a vida eterna. Nós, quando lemos a palavra de Deus, nós não podemos apenas ler, mas nós temos que examinar e deixar que a palavra venha gerar vida em nós. Porque a palavra de Deus é vida. João 6,63 diz assim, ó: a palavra que eu vos digo são espírito e vida. Quando você ouve a palavra de Deus e ela adentra a sua alma, ela gera vida em você. Por isso que muitas das vezes você vem aqui abatido, você vem aqui triste, contrito, e você sai daqui alegre, feliz, porque gerou vida, esperança em você. Amém? Glória a Deus. Irmãos, o Senhor Jesus disse essa passagem quando uns gregos pediram para falar com o Senhor Jesus. Vieram as pessoas de nacionalidade grega e falaram com Filipe. Filipe falou para André e André levou eles até o Senhor Jesus. O que nós devemos entender? Que tem pessoas que Deus prepara para nos levar, para ela nos levar até o Senhor Jesus. Quando Jesus escolheu os seus discípulos, a Bíblia diz que André encontrou Pedro e disse: Pedro, eu encontrei aquele a qual Moisés e os profetas escreveram. Então, irmãos, há pessoas que são capacitadas por Deus para falar dele. E nós somos uma dessas pessoas. Quantas das vezes você recebe um pedido de oração? Quantas das vezes você recebe um pedido para ler uma palavra? E o Senhor Jesus ali chegou até aquelas pessoas, chegaram até o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus diz assim: chegou o momento do Filho de Deus ser glorificado, o Filho do homem ser glorificado. E o Senhor Jesus vai ali e diz assim, ó: eu quero dizer para vocês, que se o grão de trigo, Jesus diz assim, ó: na verdade, o que Jesus está dizendo? Jesus está enfatizando algo. Jesus está colocando algo em destaque. Qual a mamãe ou o papai que já falou assim para o seu filho: menino, se eu te pego, menino, cuidado, menino. Por quê? Já avisou duas vezes, enfatizou. Jesus está dando o quê? Um destaque. Diz assim, ó: na verdade, eu digo para vocês, que se o grão de trigo
cair na terra e ele não morrer, ele fica sozinho. Irmãos, o que é um grão de trigo? Quem sabe o que é um grão de trigo? Um grão de trigo é uma... Glória a Deus. Aleluia. O grão de trigo é uma semente. A palavra de Deus é uma semente, mas nós também somos semente. Você precisa entender que a palavra de Deus é uma semente. Não só a palavra de Deus, mas toda palavra é uma semente. Toda palavra é uma semente. É que tem semente boa e tem semente ruim. Qual tipo de semente tem saído da sua boca? Porque sabemos, né, irmãos, que a palavra de Deus é o quê? É a semente que gera vida, é o trigo. Mas também tem a palavra, a semente que é o joio, que são os filhos do maligno. Não sou eu que digo, é a Bíblia que diz que o joio são os filhos do maligno. Então, irmãos, nós devemos entender que aquilo que sai da nossa boca são sementes. Muitas das vezes nós lançamos semente na vida das pessoas. Por isso nós temos que ter muito cuidado com algo que sai da nossa boca para os nossos filhos. Se você olhar para a sua filha e dizer, você não vai prestar, você não vai dar nada da vida, você está o quê? Não só lançando maldição, mas você está lançando uma semente ali. Ou para um filho, você não vai dar nada na vida, você vai ser um derrotado. Você vai ser uma pessoa. Por isso nós temos que ter vigilância no que nós dizemos. O Senhor Jesus diz assim: na verdade, eu digo para vocês que se a semente, que é o grão de trigo, cair na terra e ele morrer, ele fica sozinho. Mas se ele não morrer, ele fica sozinho. Mas se ele morrer, ele produz muito fruto. Olha o que Jesus disse lá em Lucas 22, 31. Olha o que Jesus disse lá em Lucas 22, 31. Pedro, o diabo pediu para te cirandar na peneira, como se ciranda o quê? O trigo. Olha aí, o que o diabo pede? Porque até o diabo sabe que você é uma semente preciosa. Até o diabo sabe que você é uma semente preciosa. Olha só o que ele disse, Simão, Simão. Olha aí, a enfatização do Senhor Jesus. Simão, Simão, tenho algo para te dizer. Eis que Satanás vos pediu para cirandar como o trigo é cirandado na peneira. Sabe o que me dá medo nessa passagem? É que Jesus disse assim, com ele não. Com Pedro você não ciranda. Com o pastor Raimundo você não mexe. Com a diaconisa Jussara você não mexe. Jesus não falou isso. Jesus disse assim: e eu roguei por vós, e eu vou orar por você, Pedro. Ele vai te peneirar, ele vai cirandar com você, mas eu já orei por você. Jesus tinha confiança, não em Pedro, mas Jesus tinha confiança na palavra que saía da boca dele. Jesus disse assim: eu roguei por vós, Pedro, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. O diabo é ardiloso, astuto. Ele vai na presença de Deus, ele nos acusa. E eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E quando você se converter, olha só, quando você se converter, ajuda teus irmãos. 3 anos caminhando com Jesus e não era convertido. 3 anos caminhando com Jesus, caminhou sobre as águas, viu Jesus sendo transfigurado no monte e ainda não era convertido. Não, pastor, ele era convertido. Olha aqui, letras vermelhas, Jesus dizendo: e tu, quando converteres, você é semente, quando você se converter, ajuda teus irmãos. Por que, irmãos?
Porque nós somos uma semente nas mãos do Senhor. Por isso que nós precisamos, irmãos, saber o que nós somos e o que nós somos capazes de fazer. Você precisa olhar para dentro de você e ver o que você é capaz de fazer. Você não precisa esperar alguém dizer para você o que você é capaz de fazer. Quem aqui já morou na roça? Pode erguer a mão. Ué, muitas pessoas já moram na roça. Você plantou. Quando você pega a semente, você olha para a semente, você consegue ver o potencial da semente, não consegue? Você não consegue ver o potencial da semente? Você sabe que uma semente de milho vai dar várias espigas de milho. Você olha para a semente e você vê o potencial dela, você vê o que ela é capaz. Quando se planta feijão, você não joga 10 caroços numa cova, porque você sabe o potencial dela. Você tem que saber qual é o seu potencial. Eu preciso saber qual é o meu potencial como semente. Será que eu, como semente, estou produzindo aquilo que Deus espera? Será que você, como semente, tem produzido para o reino de Deus aquilo que Deus olha para você e Deus sabe o seu potencial? Nós, como semente, devemos saber que nós temos um potencial. Eu lembro uma tarde da bênção, onde eu fui uma vez, e tinha um casal de pastor lá. E eu estava sentado assim. E aquela mulher chegou para mim, levantou e disse, falou. E ela falou: você não é pastor, mas você vai ser pastor. Ela falou para mim. Eu tenho isso marcado no caderno. Do dia e a hora do ano, eu tenho marcado isso no caderno. E eu guardei comigo aquela palavra. Eu não saí louco, correndo, abrir uma igreja, ou dizer para todo mundo que eu era pastor, não. Porque você sabe do seu potencial que Deus te revela. Com certeza alguém já chegou em você, um profeta, e falou para você o seu potencial, mas você deixou palavras, semente de bocas do diabo, destruir a palavra de Deus que foi lançada na sua vida. Aquela mulher disse para mim: você não é pastor, mas você vai ser pastor. E eu continuei ali do mesmo jeito que eu estava, guardando o tempo da semente, o quê? Poder germinar. Porque vocês ergueram a mão e vocês sabem que nem todas as sementes são igual. Ou são, todas as sementes são igual? Se você plantar uma semente de rúcula, no outro dia ela já nasceu. Mas se você plantar uma semente de um outro tipo de planta, pode ser que vá demorar meses, semanas. Tem semente que demora anos para ela poder romper a casca. Porque a casca não é algo errado, não é algo maligno ou algo mal. A casca é uma proteção. A casca é uma proteção. A casca é uma proteção. Só que muitas das vezes é fácil ficar dentro de uma casca e não querer sair. Para que sair? Para que se expor? Sendo-se dentro da casca está bem, está seguro, está quente. Nós precisamos quebrar essa casca. A casca da nossa semente. A Bíblia diz que o semeador saiu a semear. E enquanto ele semeava, algumas sementes caíram em 4 tipos de solo. O solo é o nosso coração, é os nossos ouvidos, é a nossa mente. Por isso, nem toda palavra que as pessoas disserem você tem que receber. Rejeito. Tem uma semente chamada castanha do Pará. Vocês compram no mercado. A casca dela é dura. Ali dentro tem o quê? Tem a semente ali dentro, tem o embrião. E você, para comer aquela castanha, você precisa quebrar. Imagina aquilo para nascer. Aquilo para nascer vai demorar anos. Mas ali dentro tem algo. Dentro de você tem algo para nascer.
Só que nós, muitas das vezes, precisamos morrer para o mundo. Porque, irmão, se continuarmos vivos, nós não vamos produzir fruto. Esse é o nosso problema, é que muitas das vezes nós não queremos morrer para o mundo. Sabe de onde vem a palavra semente? A palavra semente, olha só, a palavra semente ela vem do latim sementes, que se refere-se tanto à semente de um fruto, como qualquer coisa que permita ser criado. A palavra semente, ela vem de sêmen. Sêmen, semente. O que o sêmen precisa para gerar uma vida? Ele precisa de um útero. O sêmen masculino precisa de um útero feminino para gerar uma vida. Nós devemos entender, irmãos, que nós, como semente, precisamos gerar vida. O mal é que muitas das vezes nós temos gerado morte na vida das pessoas. Como diz aqui a palavra na sexta-feira, aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Nós não podemos deixar que a nossa semente não venha germinar e nós não venhamos produzir fruto. Foi o Senhor Jesus que disse: se o grão de trigo ele cair na terra e ele não morrer, ele fica sozinho. Ele não só fica sozinho, irmãos, como ele também não gera o quê? A esperança, as perspectivas na vida daquele que plantou. Porque todo mundo que planta espera o dia colher. O que você está hoje se alimentando, o que te alimentou hoje, o que te vestiu hoje, é o que você plantou lá atrás. Você trabalhou, você concluiu 30 dias, e quando chegou no seu dia de colher, você foi lá e colheu. Se você não trabalhar, o patrão não vai te pagar. Por que o patrão vai te pagar se você não plantou? Amanhã cedo nós vamos levantar para ir trabalhar, para que 30 dias nós colhermos o nosso salário e podermos fazer o quê? Nos sustentar. Porque lá em Gálatas 6, 7 diz assim, ó, que tudo que o homem plantar, ele vai colher. Tudo que você planta, você vai colher. E a pergunta hoje, dia 14, o que você está plantando hoje? O que você plantou hoje? O que você plantou hoje? Porque nós, como servos do Senhor, devemos entender que nós temos na nossa mão não só uma semente, mas duas sementes. Uma física e uma que eu considero até mais importante para nós, a espiritual. Uma semente física e uma semente espiritual. Hoje você veio aqui nessa noite gelada. Saiu de longe, nossos irmãos saíram lá de Castilho, de São Paulo. O pastor saiu lá dos Predinhos. Os irmãos saíram lá dos Mar Ferreira Dutra. Por quê? Você veio aqui plantar uma semente espiritual. Que lá no final da sua vida, você vai colher a entrada no reino de Deus. Isso é uma semente espiritual. Isso é uma semente espiritual. Sementes espirituais são oração, consagração, comunhão, adoração. Hoje é dia de nós plantarmos no reino de Deus. Hoje é dia de nós plantarmos nas regiões celestiais. Porque quem planta, colhe. Gálatas 6,7 diz que tudo que o homem plantar, ele vai colher. Há pessoas hoje nos presídios, há pessoas hoje nos hospitais, há pessoas hoje morando na rua, há pessoas morando nas suas casas, consequência do que plantou, consequência do que plantou lá atrás. E chegou o momento de colher. O que eu acho lindo do nosso Deus, e eu já vivi isso na pele e eu vivo ainda, o quê? Que Deus não obriga ninguém a plantar. Deus não obriga ninguém a plantar.
Deus não exige você plantar. Deus não diz para você, você é obrigado a plantar tal semente. Você é obrigado a plantar discórdia no teu casamento. Deus não diz isso. Deus não diz, você é obrigado a fazer essa coisa errada. Não. Somos nós que decidimos o que nós vamos plantar. Mas Deus é justo. Nós não gostamos de dizer que Deus é justiça? Muitos religiosos ainda com orgulho, com arrogância, dizem, não, Deus é justiça. Como coisa que a justiça de Deus não vai pegar ele também. Os religiosos são assim. Às vezes nós dizemos, como a Bíblia diz, lá na primeira carta de João, Deus é amor. E ele já abre a boca e diz, não, mas Deus também é justiça. Aponta o dedo. Deus é justiça. E Deus, irmãos, não obriga ninguém a plantar. Mas a justiça de Deus nos obriga a colher o que nós plantamos. Seja cristão ou não cristão. Seja evangélico, católico, budista, umbandista, budista. Deus obriga a colher. Não te mandei plantar, você plantou, agora você vai colher. Por isso hoje, irmãos, nós como semente devemos saber que nós somos o quê? Uma semente de trigo. E uma semente de trigo que cai na terra, se ela não morrer, ela continua sozinha. Mas se ela morrer, ela produz muito fruto. E frutos que vão perpetuar para a vida eterna. Irmãos, há tanta recompensa da parte de Deus para Ele nos restituir no mundo vindouro, que nós vamos ficar de boca aberta. Nós vamos ficar admirados. Nós vamos dizer assim, Senhor, mas eu não fiz isso. Você fez, olha aqui. Enquanto você ajoelhou, orou, e o livramento na vida de uma família, de uma pessoa, está aqui o seu galardão. Muitos de vocês já foram ali na cidade, no centro, e já viram muitos servos do Senhor com uma caixa lá no meio da praça, falando sozinho ao vento. Você acha que ele está falando sozinho, mas alguém ali deve estar passando, ouvindo uma palavra? Uma mensagem que você lança é uma semente. Tudo que nós fazemos, nós estamos lançando semente. Nós como igreja devemos proclamar o reino de Deus, para que nós venhamos ganhar almas para Jesus. Nós não somos uma igreja partidária. Nós não temos lado A, lado B, nós temos o céu para proclamar. E eu não estou falando de partido político somente, eu estou falando de tudo quanto é tipo que é partidário. O dia que algo de fora nos dividir como igreja, é sinal que nós nunca tivemos no caminho do Senhor. Porque é diferente do que as pessoas acreditam. Jesus não veio fundar uma religião. Jesus não veio fundar um movimento. Jesus não era do partido dos zelotas, dos fariseus, dos saduceus. Jesus veio o quê? Inaugurar o reino dos céus. Aleluia, glória a Deus. Nós pertencemos ao reino do céu. Nós como semente, se nós quisermos ficar no mundo, brigando pelo mundo, pelas coisas do mundo, participando das coisas do mundo, nós como semente nunca vamos morrer e nós nunca vamos produzir fruto para o reino de Deus. Qual a vantagem de nós produzirmos por uma terra corrupta, uma terra contaminada, uma terra ímpia, que odeia Deus, que odeia as coisas de Deus? Sendo se nós como semente fomos chamados para proclamar o Evangelho. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho, semente. É isso que a palavra de Deus nos diz. Sabe, meus queridos amados irmãos, quem planta não escolhe o clima para plantar. Ele escolhe o quê? O tempo de plantar. Ele não olha para o tempo, ele olha para o quê? Para o clima, ele olha para o tempo. Porque há tempo para todas as coisas. Há tempo de plantar e há tempo de colher.
Quem entende de plantio, o nosso país é um país tão abençoado por Deus, que o nosso país é o celeiro de alimento do mundo. Os agricultores da nossa terra, eles têm o tempo certo de plantar feijão, algodão, soja. Eles têm o tempo. Se passar o tempo de plantar a soja, acabou. Agora é tempo de plantar milho. Não importa se está a 40 graus. Não importa se está a 0 grau. Não importa se está chovendo. Não importa se não tem chuva. Mas chegou o momento de plantar, ele vai lá e lança a semente na terra. Muitas das vezes dá perda de 50%, 60%, 10%, mas ele plantou, porque ele sabe que ele tinha o tempo certo de plantar. Quantos dos nossos poderia hoje estar numa situação melhor, irmãos? Se nós lá atrás estivéssemos no tempo de Deus. Mas muitas das vezes nós também estávamos perdidos no mundo, cuidando das coisas do mundo. Mas para Deus não há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Nós, como semente, hoje nós vamos plantar algo aqui. Nós estamos pregando algo. Essas palavras que está saindo, está gerando vida na minha e na sua vida. Porque já chegou o tempo, passou o tempo de nós estarmos evangelizando. Eu estava conversando com o presbítero, e ontem eu estava aqui orando, aqui de noite, eu falando com Deus. E eu conversando com Deus, colocando as nossas dificuldades diante de Deus. E eu dizia assim: Senhor, nós precisamos ir para as ruas, para as praças. Nós precisamos ir para as avenidas. Nós precisamos ir para as vielas, falar da Tua palavra. Mas nós ainda não temos algumas condições. Enquanto eu orava, Deus falava para mim: você não precisa comprar, mas você pode alugar. E ali eu acalmei o meu coração. Porque nós levamos as nossas questões diante de Deus, e Deus nos dá as respostas. Vamos colocar de pé. Vamos fazer um ato profético nesta noite. Pastor, o que são atos proféticos? Atos proféticos são realizações que nós fazemos no mundo físico, que tem impacto no mundo espiritual. São coisas que nós fazemos no mundo físico que tem impacto no mundo espiritual. Seja ele, irmãos, reino da luz ou reino das trevas. Quando você vê um trabalho de feitiçaria na esquina, o que é aquele ali? É uma oferta, é uma oferenda para uma entidade, para prejudicar algo. A Bíblia diz que quando Salomão morreu, o profeta encontrou Jeroboão e disse assim para ele: me dê sua capa. E ele rasgou a capa e ficou com 10 pedaços e deu 2 para Jeroboão. Ele ficou com 2 e deu 10 para Jeroboão. E ele disse assim: ó, Deus vai dividir o reino de Israel. E vai ficar 2 casas, 2 reinos, 2 tribos com a casa de Davi, e 10 ele vai entregar na sua mão. Aquilo ali era um ato profético. Quando Estevão estava sendo apedrejado, as pessoas pegaram suas vestes e colocaram nas mãos de um homem chamado Saulo. E Saulo segurou. Enquanto Saulo segurou ali, Estevão era apedrejado, irmãos. Ele estava ali no mundo espiritual tomando lugar de Estevão ali. Tanto que Saulo virou apóstolo do gentil. Faça assim com a sua mão. Imagina que você tem uma semente dentro da sua mão. Imagina, a irmã Sara está com as 2 mãos. A irmã Sara tem as 2 sementes. Glória a Deus. Pode ficar, irmã, com as 2 mãos. Isso é fé, irmãos. Fica, se você sentir de ficar com as 2 mãos, fica com as 2 mãos. Isso é fé. Fazer um ato profético. Você tem uma semente na sua mão.
Eu até pensei em trazer uma semente e dar para cada um. Mas nós temos que tomar muito cuidado, né, irmão? E às vezes a pessoa não entende e se escandaliza. Diz, olha lá, o pastor já está trazendo vassoura, está trazendo lenço, já está trazendo isso. Né, irmão? Só você tem que tomar muito cuidado. Imagine que você tem uma semente agora. Imagine uma semente na sua mente agora. E a semente que você imaginar é o tempo que vai demorar para ela quebrar essa casca, se romper e esse ato profético acontecer na sua vida. Aleluia, Deus. Tem pessoas aqui nessa noite que estão querendo bens materiais. Tem pessoas aqui essa noite que estão querendo bens espirituais. Não é errado querer bem material, não é errado querer bem espiritual. Meu sonho era arrumar essa caixa que estava horrível, olha aí. Arrumou. É um bem físico que está sendo usado no mundo espiritual. Imagina a sua semente aí. Essa semente, irmão, você vai plantar ela agora. Uma terra que vai produzir, uma terra fértil, que é seu coração. Seu coração não é um solo duro. Não é um solo com espinhos. E nem um solo com pedra. O seu coração é uma terra fértil. Pastor, eu preciso de uma restauração no meu casamento, eu preciso de uma restauração na minha empresa, eu preciso de uma restauração no meu emprego, na minha saúde, um filho meu para vir para os caminhos do Senhor, para minha esposa, meu marido. Eu preciso arrumar uma esposa, eu preciso arrumar um marido. Preciso arrumar um emprego. Glória a Deus, o último que está desempregado nessa igreja arrumou um emprego essa semana. Glória a Deus. Irmãos, eu estou com a minha semente aqui, irmãos. Eu estou com a minha semente aqui. Eu tenho posse que eu vou tomar. Eu estou cobrando o Senhor todos os dias. Senhor, meu Deus e meu Pai, tua igreja agora, Pai, nesse ato profético, está com a semente nas mãos, Senhor. Senhor, que o nosso coração, Senhor, onde ela vai ser plantada esta noite, ela venha, Senhor, germinar. Que nós venhamos morrer para o mundo e produzir fruto para o teu reino. Pai, há pessoas aqui que precisam, Pai, de um bem material. Há pessoas aqui que precisam de um bem espiritual. E eu, como pastor, como sacerdote que o Senhor instituiu na vida deles, papai querido, eu libero nessa noite, na vida deste irmão, na vida desta irmã, uma bênção material, uma bênção espiritual, uma bênção emocional, uma prosperidade na vida dele, papai querido. Papai querido, a tua palavra diz para que nós profetizarmos. E eu profetizo que essa semente que está agora na mão deste irmão, na mão dessa irmã, vai quebrar essa casca, vai se romper e vai germinar e vai produzir fruto para o teu reino. Oh, meu Deus e meu Pai, aleluia, meu Deus, aleluia. Aleluia, Deus de virando um milagre de amor.